Olá a todos, olá a todas. Então vamos para a nossa última parte, tá? Sobre a Revolução Francesa, pegando então o período do terror e a fase do diretório, tá bom? Quando a gente fala em período do terror, pessoal, nós temos que lembrar então, tá certo? Que a França nesse exato momento, ela está dividida então, tá certo? Basicamente entre girondinos, a alta burguesia, e os jacobinos, a baixa burguesia, tá? E aí, pessoal, dentro disso, obviamente, cada grupo aqui tem o seu próprio interesse, tá? A alta burguesia, os girondinos, eles estavam muito mais preocupados em defender os direitos que eles haviam conquistado, tá? Do que qualquer outra coisa. Então, boa parte dos jacobinos já achavam que era necessário parar a Revolução Francesa, tá certo? Que já estava bom com os avanços obtidos. Porém, os jacobinos, eles queriam mais, tá certo? Eles estavam propondo ali maiores mudanças, tá certo? E, obviamente, pessoal, os jacobinos, eles começaram a ganhar mais espaço, até porque eles eram a maioria, tá? Então, numericamente, eles tinham um peso muito maior do que os outros grupos, tá bom? Então, eles começam, então, a ter essas posições mais radicais, uma ideologia muito mais radical, para que esses avanços continuem e, obviamente, atendendo então os interesses da baixa burguesia e dos camponeses, tá? Tranquilo? Aqui, pessoal, esse grupo ele é liderado por Maximilien de Robespierre, tá certo? O Maximilien de Robespierre, pessoal, é um grande líder da Revolução Francesa no tocante, ou quando você fala desse período do terror, tá certo? Então, ainda dentro da fase da Convenção Natural, da Convenção Nacional, tá certo? Você vai encontrar esse período. Um período, então, de muita perseguição, de muita morte, onde as pessoas aqui eram executadas, tá, por defenderem ou por criticarem ideias contrárias à ideia do Maximilien de Robespierre, do grupo dos jacobinos. Tá? Aqui então, pessoal, é onde você vai encontrar sendo utilizado com muita frequência a guilhotina. Tá? 300 mil pessoas foram presas, estima-se, e dessas 300 mil pessoas, pessoal, estima-se que 17 mil, pelo menos, vieram a falecer, tá certo? Com N motivos, tá certo? Cada um com o seu motivo, obviamente, e aí em métodos diferentes, mas grande parte aqui morri em praça pública, tá certo? Eu perdi a cabeça aqui em praça pública, tá? E aqui, pessoal, não havia perseguição apenas dos girondinos, apenas dos monarquistas. Até mesmo jacobinos eram perseguidos nesse exato momento. Até porque, pessoal, alguns jacobinos criticavam a postura do Robespierre, criticavam então a postura da qual a Revolução Francesa estava tomando, tá? O caminho, o rumo que estava tomando. E aí, pessoal, é meio estranho, né? Porque alguém que defende a liberdade de expressão, na hora que você fala, então, criticam a postura, você é preso. Não é legal. Alguém que defende, então, a liberdade do indivíduo, né? Alguém que defende a questão da propriedade privada. Então, ao criticar alguma medida, né, tomada pelo Robespierre, ou pela medida ali desse grupo mais radical, você era preso, você podia ser executado, tá? Então, é bem complicado. Duas mortes aqui, pessoal, são vitais nesse período, tá? O assassinato do Marat e a morte do Danton. O Danton, pessoal, ele era um cara muito carismático, ele era um dos líderes carismáticos da Revolução Francesa, jacobino, assim, na veia, tá certo? E aí, quando o Danton morre, executado às ordens do Maximilien de Robespierre, você fala, meu, não vai sobrar ninguém. É impossível, tá certo? E, obviamente, a alta burguesia decide, então, frear esse avanço dos jacobinos mais radicais, tá certo? Naquilo que fica conhecido como a reação termidoriana, tá? É uma reação da alta burguesia francesa que promove, então, a captura do Robespierre e a sua execução, tá? E aí, obviamente, depois que Maximilien de Robespierre cai, você tem que ter alguém no poder. Neste caso, então, pessoal, foi instituído pela alta burguesia, pelos girondinos, justamente a fase do diretório, tá? Quando a gente fala em diretório, nós estamos falando então de 5 membros. Esses 5 membros
eles têm aqui a função do poder executivo, tá? E eles são em número ímpar justamente para que, né, houvesse ali uma grande discussão e etc. E chegasse ao entendimento melhor, tá? Entre as pessoas. Entretanto, todavia que pessoal, duas coisinhas aqui atrapalham essa fase do diretório, tá? Uma são as manifestações contrárias a esse próprio governo, vindas de fora ou vindas de dentro, tá? Como, por exemplo, você está falando aqui na parte interna, você fala sobre a ascensão desses jacobinos, tá? Através da conjura dos iguais. Tá? E quando se fala da parte externa, aquelas nações que vieram a atacar a França lá na Constituição, lá na monarquia constitucional, elas estão se reagrupando, tá certo? E vão atacar novamente a França. Então, aqui é preocupante, tá? A alta burguesia, ela quer comercializar, ela quer entrar nessa questão industrial, ela quer sair desse caos político do qual a França se colocou. Tá? E, obviamente, todo caos político leva ao segundo item, tá certo? Que atrapalha o diretório, que é justamente a parte econômica, a crise econômica que nós temos dentro desse período. Tá? Então, pessoal, obviamente, nós necessitamos, tá certo? Falar do Napoleão. O Napoleão, pessoal, era um jovem militar que conseguiu aí galgar uma carreira militar muito, muito rápida, tá certo? Através dos seus méritos, né? Então ele ganhou várias batalhas, batalhas essas que as pessoas achavam que era impossível dele ganhar, mas ele foi lá, ele demonstrou interesse, tal, e, obviamente, tá certo? Chega aqui a esse poder. Porém, pessoal, Napoleão chega até o poder de uma maneira meio torpe, meio conturbada, porque ele ministra um golpe, tá? Ainda aliado da alta burguesia, dos girondinos, tá? Napoleão então promove aquilo que fica conhecido como golpe de 18 de Brumário, que põe fim à Revolução Francesa, tá? E, obviamente, inicia-se então o período napoleônico. Porém, essa era napoleônica, esse período napoleônico, aí vai ficar para uma próxima aula, tá? Um outro vídeo eu trago específico aqui para vocês, falando então sobre o governo do Napoleão Bonaparte, tá bom? Então, pessoal, qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários, eu tento responder o mais rápido possível, tá certo? Se possível, deixa o like, compartilha, como é que eles falam? Ativa as notificações e se inscreve no canal, tá bom? Tranquilo? Até mais, pessoal. Valeu!